convidada de hoje do canal Eletrografia é a professora, pesquisadora, tradutora e crítica literária Viviana Bose. Pela Universidade de São Paulo, Viviana fez mestrado sobre ensino de literatura e doutorado sobre a obra do poeta norte-americano John Ashbery. Entre seus livros estão John Ashbery, Um Módulo para o Vento, de 1999, Antigos e Soltos, Poemas e Prosas da Pasta Rosa, de 2008, uma obra sobre Ana Cristina César, e Poesia em Risco, Itinerários para Aportar nos anos 1970 e além, de 2021. Além disso, escreveu vários ensaios sobre poesia contemporânea brasileira. Viviana, agradecemos sua participação. Viviana, então a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para você é como você tem encarado o Brasil desse biênio, né, 2020, 2021, e como, de acordo com a sua experiência, com a sua percepção, tem sido, nesse período, a relação entre literatura e sociedade. Bom, nós estamos vivendo uma tremenda catástrofe social, não é? Não sei se vocês têm andado pela cidade, não é? A última vez que eu fui à Praça da Sé, a semana passada, eu tive um choque, né? E isso eu tenho tido toda vez que eu ando pela cidade. Não é? Virou um acampamento a céu aberto, e os que estão no acampamento ainda são de um nível social mais alto do que os que dormem nas escadarias você tem níveis, né? E de miséria. Então, a cidade mais rica, talvez da América do Sul, ela está vivendo uma situação inaudita, do número de miseráveis, não é? Outro dia, também conversando com uma pessoa que mora na favela, ele me dizendo que ele era classe média comparado com as pessoas que agora estavam chegando para construir os seus barracos, né? Então, nós estamos nesse ponto. Do ponto de vista da catástrofe sanitária, nós perdemos vidas preciosíssimas de pessoas que podiam estar aqui contribuindo com o país, não é? Vivendo, né? Então também é uma tragédia, né? E além dos que estão vivos, eu vejo isso pelos meus alunos, dando aula online durante 2 anos, eu posso dizer que o número de jovens deprimidos, de jovens com questões de isolamento social, é muito relevante e é muito preocupante, né? Quer dizer, as pessoas entram na universidade num momento que seria de expansão, de troca, de aprofundamento de conhecimentos, elas estão vivendo uma retração, né? E faz muita diferença na vida de um jovem, de um velho, de qualquer um, de uma criança, esse tipo de situação, né? Do ponto de vista da literatura, eu vejo três tendências que se entrelaçam, não digo que elas sejam isoladas. Na poesia, alguns poetas excelentes e mais maduros, que eu tenho acompanhado, eu vejo que é uma poesia muito voltada para a intimidade e para um mundo, até às vezes claustrofóbico, ou de pesadelo, ou de situações muito, muito peculiares da subjetividade, não é? Como se o mundo tivesse se estreitado. Eu estou falando, pensando em 2 poetas que publicaram recentemente. Um é a Ana Martins Marques, né, o último livro dela, O Risque Essa Palavra, e outro é o livro inédito, que eu acabei de ler, que vai sair, do Paulo Henriques Brito, né, que vai se chamar Verão Tardio. Eu vejo neles essa sensação de um tempo paralisado, né? E de uma refração da vida para um mundo muito pequeno. Vejo em alguns outros uma tentativa de brecha, né? Quer dizer, como vamos construir esse futuro a partir de agora, né? Pensei nisso olhando 2 revistas que saíram recentemente de literatura, a Ouriço, que saiu em Minas Gerais, e a Bunker. Aliás, as 2 saíram em Minas Gerais, que estranho, mas as 2 são coordenadas por poetas. Eu estava lendo os poemas esses dias. Na Bunker, a impressão que eu tive dos poetas, que era o Ronald Polito, o Rui Proença, o Anelito, era dessa sensação de paralisação.
de tentativa de alguma pequena brecha. E na Ouriço, especialmente, eu me surpreendi de ver alguns poemas, por exemplo, da Marília Garcia, que é uma poeta muito experimental, que está sempre detida sobre o instante, sobre o imediato. Tem um poema que chama Passagem para o Futuro. E era isso, né? Isso me lembrou muito o livro anterior dela, O Parque das Ruínas, em que ela tentava também, a partir das ruínas, ela dizia, é possível passar, tem uma ponte. É, no caso, ela estava se referindo ao Rio de Janeiro, né? Tem a Chácara do Céu, que é ao lado do Parque das Ruínas, lá em Santa Teresa. Ela falava, mas não era geográfica a questão, era uma questão simbólica. É possível passar para o céu do Parque das Ruínas? E vejo nos romances, por exemplo, um romance que ganhou o Prêmio Oceanos no ano passado, portanto, mas ele foi escrito certamente antes da pandemia, que é o Torto Arado, né? É um romance interessantíssimo, porque ele olha para o passado brasileiro e vem até o presente, né? E aí ele vai mostrando a ambivalência do arcaico, que tanto precisa ser superado, porque, no caso, são famílias quilombolas, né, que vivem sem ganhar salário, quase uma escravidão, né? Então, é um mundo arcaico, extremamente violento, mas, ao mesmo tempo, no arcaico, existe a possibilidade de retomar forças ancestrais que dariam esperança, né, de identidade, de transformação. E aí ele faz a mesma ambivalência com o mundo moderno que traz para essas pessoas a luta pelos direitos, que traz educação, mas ele é terrível também, porque aí a terra se torna objeto de especulação, é um mundo neoliberal. Então, ele consegue fazer uma trajetória de reflexão, né? A partir de gerações, né? Então eu vejo isso na literatura, essa tentativa de buscar na ancestralidade o que pode ser redentor do moderno, mostrando os dois lados do arcaico e do moderno, né? E fazendo relações. Uma outra pessoa como, não sei se vocês viram, a semana passada saiu uma notícia de uma professora no interior da Bahia, ou na Bahia, ou em Salvador, em algum lugar, que tentou dar para os alunos do colegial, do ensino médio, sou velha, eu falo colegial, do ensino médio, os contos da Conceição Evaristo, que eu acho que é uma outra escritora que também tem essa dupla tendência, né? Que sabe unir o arcaico e o moderno, que eu acho que é uma necessidade no Brasil, né? É você ir até a fonte primitiva e superar o que nessa fonte era, digamos, repressivo, opressivo, né? Mas recuperar o que tinha de bom, né? É uma coisa para a América Latina isso, fundamental, né? Que já o Mariátegui nos anos 30 já dizia, não temos que ser eurocêntricos, o iluminismo só não nos serve, né? Nós temos que ser capazes de recuperar o primeiro dos povos ameríndios, né? Dos povos que vieram para cá, dos povos africanos e transfigurar isso para o futuro, né? Mas aí essa professora foi dar os contos da Conceição Evaristo para os alunos do ensino médio. Vieram os pais e disseram, não queremos, porque isso significa que os alunos brancos de ensino privado, etc., vão ter que entrar em contato com o sofrimento da pobreza, né, da alteridade, do racismo. E a professora foi suspensa, né? E isso aconteceu a semana passada, né? Então, nós estamos nesse momento em que a literatura ela procura te iluminar, no sentido da alteridade, de expandir os horizontes, procurar brechas, né? Tanto do ponto de vista da denúncia, quanto do ponto de vista de buscar o inaprendido, o que poderia ser transformado, né? E isso é muito importante nesse momento do país. A gente precisa de projetos para o futuro, a gente precisa sair desse lugar presente, e a literatura serve para isso, para pela imaginação, nos permitir o virtual, né? E, quer dizer, são as duas coisas, atenção ao real, de denúncia, de crítica, e apontar para alguma coisa que poderia ainda ser criada, né? E no seu mais recente livro, professora, que é o Poesia em Risco, Itinerários para Aportarmos nos anos 70 e além, se reúne textos críticos sobre poetas que vêm sendo objeto de seu estudo há vários anos.
Você poderia falar um pouco da abordagem dada aos trabalhos dos poetas estudados nesse livro? Sim. A questão desse livro é o seguinte: eu queria reunir poetas que participaram de um debate cultural comum, ainda que eles não sejam exatamente da mesma geração, mas eles tendo começado a sua obra alguns em meados dos anos 50, né, como é o caso do Augusto de Campos e do Goulart, e passado pelos anos 60, que é um momento de imensa transformação no Brasil, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, é um momento em que há grandes migrações, né, do campo para a cidade, e finalmente o Brasil se torna mais urbano do que rural, e uma literatura emergente acontece nesse momento, não é? Então, você tem um momento de fechamento político, de transformação social, e aí, isso avançando em direção aos anos 70, aí poetas que começam a escrever em meados dos anos 60, como é o caso do Francisco Alvim, né, um pouco mais jovem, ou do Armando Freitas Filho, não é? E depois os anos 70, os marginais, Ana Cristina César, outros poetas marginais, o Chacal, o Guilherme Mandaro e tal, e aí todo um movimento, por exemplo, das revistas alternativas nesse momento. Então, eu queria pegar esse arco de tempo, né? E mostrar como esses poetas, muito diferentes entre si, e a singularidade me atraiu, eu não queria ter um modelo anterior de explicação, né? Eu queria realmente, eu sei que é uma falácia, mas eu queria tentar sair do particular, né? Quer dizer, estudar cada um, né? A partir do seu próprio horizonte e ver como é que eles se confrontavam, né? Como é que, num momento muito rico de transformação brasileira, alguns mais velhos e outros mais novos, vivendo esses mesmos momentos, como é que eles estavam, então, digamos, se entrelaçando, transformando e tal. E aí eu comecei justamente assim, eu peguei dois poetas que ficaram a vida inteira se digladiando, que é o Augusto de Campos e o Goulart, não é? E fui mostrando, eles têm a mesma idade, né, basicamente, e fui mostrando como é que eles se confrontavam, né? Por exemplo, o Augusto de Campos buscando enfrentar a sucessividade da linguagem, criando alguma coisa que sequer simultânea, embora isso seja impossível na linguagem, já que ela é linear no tempo, mas mesmo assim, não é? Criando móveis em tensão, não é? E como é que isso tem a ver com a própria maneira de ele abordar o momento histórico, não é? Esse tipo de construção, como é que o tempo se entranha na matéria do poema, né? E o Goulart, pelo contrário, são poemas muito mais biográficos, né, que voltam a núcleos de memória, e vários, né, se alternam no tempo, mas como é que ele é um ser insatisfeito, né? A figura do tempo normalmente é o fogo, né, no Goulart, né? Então, como é que o fogo vai consumindo? Tem uma urgência na poesia dele, né? A ideia de que as palavras nunca alcançam de fato o real, ou muito menos o transformam como ele desejaria, e isso é uma outra maneira de pensar a história, né? Então, como é que ambos vão no mesmo momento, a mesma geração, como é que eles constroem obras que têm pontos de contato também, né? Depois, o Torquato Neto, eu digo logo no texto que a vida dele parece que é uma reação sintomática àquele momento histórico, porque ele começa nos anos 60 fazendo letras de canções super engajadas, como era a primeira MPB ali, né, no começo dos anos 60, com Edu Lobo, com o Vandré, e depois como é que em 67, de 67 para 68, isso se torna obsoleto para ele, não é? E aí ele se aproxima do grupo da Tropicália, do Caetano, do Gil, né? E vai fazer outros tipos de letras, né? Que tem a ver com outro momento brasileiro, né? Quer dizer, enfim, uma fragmentação, um dilaceramento entre o que vem de fora, o que está dentro, é um outro momento histórico também, não é? E como é que nos anos 70, quando esse grupo se dissolve, uns exilados, enfim, acaba, né, esse momento da Tropicália, como é que ele começa a escrever para dentro, diários, né? São as cartas que ele escreve
quando ele está internado, né? Então, um solipsismo, uma solidão. Né? Então, esse arco, né, do Torquato, acho interessantíssimo. Né? É uma obra irregular, mas que tem muito valor. Depois, o Armando Freitas Filho, que começa ali construtivista, praxis, influência do Cabral, não sei o quê, né? E como é que nos anos 70 ele vai se aproximar dos marginais e vai fazer uma poesia muito mais visceral, muito mais ligada ao mundo sensório, às paixões, né? E a Ana Cristina César também são outras questões, né? Como é que a Ana Cristina César fragmenta a própria subjetividade, desejando um presente intempestivo, né? Ela está sempre querendo chamar o leitor para o imediato do texto, mesmo sabendo que isso é impossível. Né? Depois, outros poetas. O Chico Alvim, eu acho interessantíssimo, ele parece ser várias pessoas, né? Ele tem um lado lírico, que é poroso, permeável em relação ao mundo, né? Ele se dissolve na água, na árvore, na amada. Não é? Ou então, ele tem um lado em que ele perscruta o enigma do universo, né? Tem poemas misteriosíssimos do Francisco Alvim, e depois tem o lado mais conhecido, né? Que são os famosos poemas, entre aspas, piada, mas uma piada ele desgasta, né? Porque é um país que não deu certo, né? Então não é engraçado, é um riso torto, né? Que são essas falas mais ou menos recolhidas, né, do lugar comum, né, que denotam preconceitos, racismos, misoginia, né, preconceitos de classe e tal. E aí é como se ele se ausentasse, né, mas não é verdade, ele está ali, no bastidor, né, comandando. Né? Então, são poetas muito diferentes, mas que viveram no mesmo período. Né? No caso do Chico Alvim, também tem poemas de múltiplas vozes, em que você não sabe quem está falando, se é o torturador, se é o político, se é o que está do outro lado, se é o perseguido, né? São várias vozes ali entremeadas. Né? E depois outros poetas, o Rubens Rodrigues Torres Filho, poeta filósofo, de quem eu fui aluna, por sinal, na pós-graduação, um curso lindo sobre o Fichte, o Schelling, né, que ele traduziu também, mas é uma poesia irônica, né, assim, em que ele faz uma série de jogos com o leitor, e a questão da ironia nos anos 70 é muito importante. Tem muitos poetas irônicos, Zé Paulo Paes, Sebastião Shoa Leite, o próprio Rubens. Não é? Isso tem a ver com a contração, a opressão do tempo, o espaço estreito. Né? Como é que você vai falar numa época de censura? Então, é o outro lado da moeda. Né? A ironia é a forma de liberar, né, o xiste, né, de dizer muito rapidamente, de uma maneira extremamente concisa, né, lançar os seus pequenos petardos. Né? Então, isso me interessou. E depois toda a poesia marginal, todo o desejo de chegar perto, de ser coloquial, né? Que é claro, em muitos casos é uma poesia um pouco descartável, né? O Armando Freitas Filho diz bem, é uma poesia polaroid, não é nem é aquele tipo de máquina que você faz a fotografia e depois um pouco tempo depois ela já desaparece, não é? Mas tem a ver também com esse estreitamento do mundo, então os grupinhos. Né? Como é que as pessoas se organizam em pequenos grupos? Então, uma poesia para o pequeno grupo. Né? Bom, o Armando Freitas Filho tem uma trajetória imensa, eu estudei uma parte dessa trajetória. Né? Agora, os últimos livros dele, que tem a ver com o momento da pandemia, eu acho, muito. Mesmo o que foi lançado quando ele fez 80 anos, né? Acho que foi o ano passado, é um livro que se passa entre o quarto e a sala, entre o momento presente e a morte, né? É um tempo assim completamente paralisado, ruminado, né? E eu acho que para mim tem muito a ver com o que está acontecendo agora. E as revistas me interessaram muito, até hoje me interessam demais. É nas revistas que se dá os debates, né? Os jovens escrevendo. Então, nos anos 70, tem milhões de revistas alternativas, né? De arte, de poesia, de comportamento, e, estranhamente, elas desaparecem todas nos anos 80. O Bernardo Kucinski que estudou isso, né, esse fenômeno. Então, quando entra o mercado, quando entra um outro momento, aquelas revistinhas meio de resistência, meio fanzines e tal, aquele monte de revistas desaparece. Né?
E como é que se dá o cruzamento, os debates, as polêmicas entre os concretos, os descendentes dos concretos, os marginais, os alternativos, como é que eles se entrecruzam nas revistas, não é? E aí é todo o clima da contracultura, à la brasileira, naquele momento, né? Então, essa tensão entre ditadura e contracultura, isso também me interessou bastante, né? Bom, não sei se estou falando muito. E, por fim, a conclusão do trabalho, a questão de pensar nessa arte, que é uma arte processual, que é uma arte que tem um aspecto instantâneo, como é o caso da performance, né? Que tem uma tensão entre o desejo de durar, toda arte tem um desejo formal, né, de durar, mas a vibração do instante, né? Como é que isso se dá, esse casamento estranho, né? E a arte em obras, né? Quer dizer, você... Como a gente vê também nas performances, ou como a gente vê nas esculturas, que estão entre o mundo real e tem um encurtamento, né, entre o mundo real e a formalização da obra. Você não sabe mais se aquilo é poesia ou se aquilo é arte, né? A pergunta sobre isto é arte é importante, né? E por que é arte, por que não é, né? Então, isso me interessa. É um pouco por aí o trabalho do livro. Viviana, e uma pergunta ligada a essa, mais no campo da curiosidade, mas é interessante, né, para pessoas que trabalham com pesquisa. Há quanto tempo você vem pesquisando esse campo, né, esses poetas? Quer dizer, quanto tempo levou para você chegar num livro desse? E o pior é que eu acho que não acabou. Ainda estou no meio do caminho, porque a gente está sempre repensando, não é? Alguns desses poetas, por sorte, estão vivos, então continuam, então você não pode dizer que o trabalho cristalizou, mas as coisas, elas são um processo na vida da gente, né? Então, quando eu comecei o Ashbery, há tanto tempo atrás, quando eu estava fazendo doutorado, depois eu comecei a perguntar, e no Brasil? Né? Quer dizer, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil? E eu acho que foi, sei lá, a volta dos anos 2000 que eu comecei a ler os poetas brasileiros, esses poetas, Ana Cristina César, né, o Goulart, o Armando Freitas Filho, né? E aí que eu comecei a me perguntar, mas o que aconteceu aqui, né? Naquela época, nos anos 70, nos anos 80, até nos anos 90, se usava muito o termo pós-moderno, e era normalmente aplicado ao Ashbery, aos poetas, os language poets norte-americanos, né? Jory Graham, né? E outros muito interessantes. Eu pensava, mas e aqui? E aqui? Se aplica esse termo pós-moderno? Tem a ver? Né? O que significa aqui? Então, essa era a minha primeira pergunta. Né? Então, eu diria que eu fiquei bastante tempo com essas perguntas e procurando entender, e sempre o Brasil é de uma riqueza imensa, de uma variedade imensa, né? Então, aqui os problemas são sempre matizados, ou enfim, de outra ordem, né? Claro, tudo tem relação, a gente não está isolado do mundo, evidentemente, nem um pouco, mas sempre tem alguma especificidade. Né? Muito bem, então essa resposta já nos leva para a próxima pergunta, que é justamente sobre o John Ashbery, né? Que foi aí o autor que você estudou e traduziu no doutorado, né? Como foi o contato? Como você chegou a ele? Como foi o processo de tradução, né, Viviana, desse poema, né, Self-Portrait in a Convex Mirror, que resultou, né, no livro John Ashbery, Um Módulo para o Vento, que você lançou em 1999. Poderia Sim. falar um pouquinho sobre isso para nós? Bom, eu entrei no doutorado com o professor Davi Arrigucci, com um projeto sobre a temporalidade nos 4 quartetos do T.S. Eliot, os Four Quartets. Bom, aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar esse assunto, eu adoro acho maravilhoso esse poema, né? E descobri que a bibliografia sobre esse tema, era tão grande quanto uma tese que eu poderia escrever sobre esse tema. Né? Então, do Japão à Polônia, todo mundo estudou esse tema.
tá? Porque, inclusive porque o Eliot foi aluno do Bergson, né? Então, eu pensei, eu não consigo... Então, eu comecei a ficar angustiada, né? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de angústia. Todo mundo já falou sobre esse assunto que eu estou estudando. Bom, e eu preciso passar a vida inteira estudando. Aliás, uma vez eu conversando com um poeta, o Nelson Asher, ele falava assim para mim: não, veja bem, com 25 anos, 30 anos, você deve estudar poesia contemporânea. Quando você tiver 70, você pode começar a estudar Homero, né? Porque o que você vai dizer com 25 anos sobre Homero, né? E eu estava sentindo isso, né? Mas não estava desistindo do meu projeto. Aí um dia eu estava lá em Araraquara, na Unesp, onde eu dava aula. Naquela época você podia dar aula sem ter feito doutorado, o que eu acho correto, não precisa ficar esperando tanto para ser professor universitário. Bom, e eu estava lá sentada na biblioteca, numa tarde fagueira, e eu tinha tempo naquela época. E aí eu peguei uma revista que estava ali em cima da mesa, por acaso, a Quinzaine Littéraire, né? E comecei a ler o autorretrato no espelho convexo em francês. Assim, e eu nunca tinha ouvido falar daquele poeta e fiquei encantada, mas também estranhada. Eu falei, mas isso é poesia? Mas isso é muito reflexivo, tem um pé na filosofia, é toda uma discussão sobre o sujeito, né? Toda a história da arte. Ele está conversando com o Parmigianino, um pintor maneirista italiano, né? Um pouco posterior ao Renascimento. Eu fiquei em dúvida, mas tem coisas que, num primeiro momento, você estranha, mas, como diz o Guimarães Rosa, quem muito se evita, se convive, né? Então, quanto mais eu não sabia se gostava, tanto mais eu queria entender. E é engraçado, porque o Antônio Cândido fala muito isso, para você analisar bem a poesia, você precisa sentir uma empatia inicial. É verdade, tem toda a razão. Mas, por outro lado, você também pode sentir uma estranheza inicial, né? Uma questão. Né? Você pode também, não necessariamente na hora, sentir uma empatia, assim, um amor. Às vezes, o estranhamento, às vezes, não digo ódios, também pode ser, algum sentimento assim, né, que te leve a querer entender. E aí foram acontecendo coisas. Aí depois eu vi no jornal que o Vali Salomão e o Antônio Cícero tinham traduzido poemas do Ashbery, né? E aí eu fui conversar com ele, com o Vali Salomão. Ele veio para São Paulo naquela época, e aí eu já estava super interessada nesse assunto, e aí eu fui atrás. Naquela época não existia essas coisas tipo Amazon para importar livro, né? Era uma desgraça para você conseguir um livro, você penava, né? E aí eu fui atrás de pessoas que tivessem livros do Ashbery em São Paulo, né? Era muito difícil conseguir. E era isso. E aí eu tive que chegar para o meu orientador e falar: olha, já faz 4 meses que eu só penso no Ashbery, embora eu vou ter que mudar de assunto, porque ele está me perseguindo, né? O contrário, eu estava perseguindo. E, inclusive, eu escrevi para o Ashbery. Olha, poeta vivo, né? Escrevi uma carta. Naquela época, vocês escreviam cartas. E aí eu perguntei, e aí um pouco timidamente, eu perguntei se ele gostava de música brasileira, porque em muitos poemas do Ashbery ele se refere a músicas, a sonatas, tal, né? E ele falou: sim, eu escrevo ouvindo música. E eu ouvi muito o Villa-Lobos. Eu adoro o Villa-Lobos. Fiquei toda feliz, né? De saber, né, que ele gostava de música brasileira erudita, né? Ele gostava de música erudita. Bom, e aí, enfim, eu me lembro que na época eu fui para os Estados Unidos e eu fui lá e toquei a campainha do prédio dele. E aí o porteiro me disse: ah, o senhor Ashbery está viajando. Aí depois ele me escreveu, ele falou: eu estava no Irã quando você num festival de poesia no Irã, né? Enfim. Então, assim, então tem esse primeiro encanto pela estranheza, pela incompreensão, pelo desejo de entender. E o primeiro objeto não foi o self-portrait, o autorretrato. Foi lendo os primeiros livros dele, o Houseboat Days, um livro em prosa que se chama Three Poems, que até hoje não foi traduzido para português. Quem sabe alguém ainda vai traduzir o Three Poems, que é lindo.
E aí eu comecei a traduzir e a também procurar as traduções que já existiam. Existe uma tradução em Portugal, boa, existe uma tradução para o espanhol, existe a tradução para o francês, só no Brasil que não existia nada. E aí o processo de tradução foi fundamental, porque ele me ajudou a interpretar. Né? Então, ler e reler, e também ver como é que soa em português, eu acho isso fundamental. Você lê e lê alto, quando você traduz, né? Para você ver se soa, né? Se tem ritmo, se a frase é gostosa em português, a não ser que seja estranha em inglês, você tem que manter a estranheza também. Mas no caso do autorretrato, é um poema narrativo e filosófico, e que tem conversa, não é? Então, era importante soar. E foi muito legal também fazer esse trabalho e daí levar para outras pessoas lerem e verem se estava soando para elas. Né? Então, conversei muito com o meu orientador, o Davi, que tem um bom ouvido em português para poesia, né? Enfim, tanto pessoas ligadas à área de inglês, quanto pessoas que gostam de poesia no Brasil. Então, esse era a minha maneira. Eu não tinha, como vocês, estudos sobre tradução, não existia esse grupo, né, de tradução naquela época, e eu também não fiz estudos teóricos sobre a tradução. Mas o que eu queria, basicamente, que hoje, depois tem tanta coisa hoje em dia tão boa, do próprio Paulo Henriques Brito, né, do Mário Laranjeira, do Álvaro Faleiros, do John Milton, bom, sem falar nos trabalhos anteriores, do Haroldo de Campos, etc., Walter Benjamin e tal. Quer dizer, essa reflexão sobre tradução, acho que eu conhecia do Haroldo, né, com certeza, do Walter Benjamin, mas tudo que depois foi feito, todos esses teóricos, o Berman, né, enfim, todos que existem por aí, não conhecia ninguém. Então, a minha questão era essa, era interpretar a partir da tradução e fazer com que a tradução soasse bem em português, na língua de chegada, como se diz, né? E que fosse fiel. Né? Quer dizer, vocês vão dizer, a fidelidade não existe mesmo. Você tem que recriar pensando nos campos semânticos da língua portuguesa, né? E fazer aquilo soar, né? Soar. Tinha que ler alto, muitas vezes, né, para ver se havia uma correspondência ali entre o inglês e o português. Né, Então, esse foi... Bom, aí você perguntou outras coisas, mas no caso desse poema em especial, o que me importava, o que me atraía, é que é uma conversa sobre a história do sujeito ocidental, né, desde o Renascimento. E uma conversa que colocava problemas, né? Porque desde dessa construção da subjetividade até uma sensação de que isso pode ser uma prisão, de que você é atravessado por múltiplas outras subjetividades, né? E ele termina o poema dessa maneira, né? Mostrando como é que essas coisas se fragmentam, se estilhaçam, né? Enfim, é uma conversa, né? E ao mesmo tempo é um campo de tensões a subjetividade. Eu acho que é por aí, né, que ele vai caminhando, né? Como é que você se situaria, professora, dentro das correntes da crítica literária, né? Quer dizer, quais são, na atualidade, as tradições e tendências críticas com as quais você estabelece relação mais estreita? Essa talvez seja a pergunta mais desafiante de vocês, né? Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, que eu li um livro sobre crítica do Northrop Frye, em que ele dizia assim: a arte é muda, a arte literária também, né? Então, o crítico literário, o papel do crítico literário é criar uma trama de discursos, de palavras, de interpretações, né? Que façam com que essa obra possa ser comunicada, ampliada, né? Se torne um objeto social. Né? E é claro que aí é quase que infinito, né? Porque aí existe a comunidade de leitores, e como é que isso vai se transformando historicamente, culturalmente, né? É uma conversa que vai se desdobrando ao longo do tempo, e dos lugares e tal, né?
Então, então eu tive, num primeiro momento, uma formação que eu vou chamar de tipicamente da letras uspiana, né? Num primeiro momento, que era muito, digamos, imanente, de uma certa maneira, né? Havia uma atenção à forma do objeto, né? Então, ler estilisticamente, ou ler do ponto de vista no primeiro momento do New Criticism, por exemplo, né? E então observar a fisionomia, o desenho, a sonoridade, o ritmo, enfim, toda a configuração do texto, né? E ao mesmo tempo, isso não é aleatório, né? É sempre a partir de uma ponta que você quer puxar, né? De uma questão, né? Não é análise em si mesma, né? E essa ponta, e aí também a formação uspiana, é sempre uma questão que te relaciona com, com o presente, ou com o teu momento histórico, né? Mesmo que você tenha uma distância temporal, que não deve ser de maneira nenhuma diminuída, né, em relação ao texto, né? Então a questão é como o inconsciente histórico se entranha na matéria do texto, né? Então, eu acho que isso é o primeiro momento, né? E isso a gente não. Isso é o fundamento, né? Digamos, né? Aquilo que está no Jameson, que está no Adorno, né? Que está no Benjamin, que é essa extrema atenção ao objeto, tendo em vista o seu teor de verdade, né? Quer dizer, tendo em vista qual é a chama, qual é a questão, né? O que te instiga no texto. Eu acho que isso é alguma coisa que talvez, por mais diferentes que sejam os perfis críticos, né, no meu departamento, por exemplo, que é o departamento de teoria literária, né, é alguma coisa que que nós temos em comum, né? Agora, o que aconteceu comigo, né? Então esse digamos, é a base. Mas o que aconteceu comigo? Eu fui estudando objetos literários, não sei se é uma boa palavra, objetos, mas enfim, textos que pediam outras perspectivas além dessa, né? Porque, por exemplo, se você lê do ponto de vista da estilística e tal, você está sempre preocupado com a coerência, com a relação entre a parte e a totalidade, né? E aí, o que aconteceu com esses textos é que eles interrompem a relação de coerência, né? O Washberry, por exemplo, o ruído é fundamental, né? Experiência da experiência, né? Então, se ele está, ele fala, se eu vejo uma conversa que está no meio e que vem pelo vento, né? Isso vai entrar no poema, né? Então, o que acontece é que são obras, que eu diria, inorgânicas, né? Quer dizer, elas não remetem a uma totalidade, né? Então, a elipse é fundamental, né? E aí você precisa de outros aportes teóricos, né? Então, porque são experiências, né, que atualizam questões da vanguarda, mas que radicalizam questões da vanguarda, né? Então, aí eu fui buscar em outros, né? Outros lugares de leitura, Deleuze, ou então o Hal Foster, né? O Lyotard, do ponto de vista adorniano, mas com outra pegada, o Martin Jay, né? O Rancière, né? Então, o que eu queria dizer com isso é o que me importa é o texto, né? Eu vou procurar todas as formas que sejam congeniais àquele texto, né? Por exemplo, se eu precisar da psicanálise, eu vou ler, né? O que pode me ajudar a compreender, né? Se aquele texto, por exemplo, como eu estudei também no meu livro, o sujeito que se sente um objeto, que perdeu a subjetividade, que eu chamei de sujeito pedra, né? Então, eu vou procurar no trauma, né? Onde é que está isso? Mas eu vou procurar também em lugares sociais, né? Então, eu não sou uma pessoa que acredita num sistema só para fazer uma análise, né? Acho que é o Schiller que dizia isso. Um estudioso de literatura não pode se submeter a nenhum sistema fechado, porque se ele se submeter a isso, ele vai violentar o objeto, né? Porque diferentes textos vão pedir abordagens diferentes, mesmo.
ao mesmo tempo, você precisa ter algum ponto de partida. Quer dizer, não é que você fica louco e vai para qualquer lugar, não. Então, porque é isso que o Schiller dizia, você não pode se submeter a um sistema, mas você precisa ter um sistema também. Parece um paradoxo, mas é isso mesmo. Né? Então, você tem uma certa maneira de abordar, que é característica sua, né? E, ao mesmo tempo, você precisa estar aberto a outras situações, outros métodos que possam, né, né, você tem que imaginar, você está lá perto daquele ouriço no meio da estrada, né, e pensar como é que eu vou né, abraçar esse ouriço. Né? Então, você precisa vir de diferentes perspectivas. Né? Eu penso isso. Como adequar a anterioridade do sistema ao objeto, né? Exato. O sistema anterior, e como é que você vai adequá-lo? Então, isso que eu senti, por exemplo, nesse livro, né, que eu escrevi. Né, eu precisei, né, pensar de muitas maneiras diferentes, mesmo tendo um problema, né, eu partia de um problema, mas cada um daqueles poetas é uma singularidade. Né, isso precisa ser absolutamente observado. Né. Uma outra questão ligada a essa dimensão de crítica literária, Viviana, é a noção de qualidade, né? Quer dizer, para você, o que faz uma obra ser interessante ou desinteressante? Como você vê esse conceito de valor literário, né? Eu acho que existe o valor, eu acredito nele. Né? Por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu estar em júris literários que tem pessoas absolutamente diferentes entre si, que têm perspectivas teóricas, histórias de leitura, abordagens absolutamente diferentes entre si, e elas chegam a consensos. Então, é um valor, existe o valor. Né? Então, é uma coisa que a gente poderia pensar. Bem, claro que isso tem a ver com como é que você vai experimentando o valor. Né? Naturalmente, quanto mais você lê, isso em qualquer arte, se você começar a tocar violão, você começa tocando pato, parabéns a você, e daí você vai indo, conforme você vai se desenvolvendo, você vai chegando em obras mais complexas e você sabe, você vai aprendendo o que é o valor. Né? E o mesmo acontece com valor literário, você vai se tornando um leitor. Mas como é que eu reconheço isso? É uma questão. Né? Por exemplo, eu acho que uma grande obra de arte, uma grande obra literária, ela costuma penetrar em diversas camadas da existência humana, dar voz de uma maneira muito atenta a diferentes camadas, né? E, às vezes, viajar no tempo também. Né? Então, normalmente, ela não é apenas ligada à camada factual da história. Né? O Euler, o Dolf Euler, num livro, ele diz o seguinte, na época em 1848, na França, na época da Comuna, criou-se uma versalhada imensa, né? Engajada, por exemplo, mas não sobrou ninguém, só o Baudelaire. Né? Então, por quê? Porque o Baudelaire sabia viajar nas camadas do tempo, eu acho. O Euler não diz isso, mas essa é a minha teoria. Então, se você lê um poema como Cisne, ele é absolutamente factual, ele está ligado às transformações de Paris naquele momento, né? O Barão de Haussmann, o que estava acontecendo, o exílio, ele se refere ao exílio, é dedicado ao Victor Hugo, né? O Cisne, que era o grande exilado do momento, mas ele viaja até a Grécia. Né? Ele vai até a guerra de Troia, até Virgílio, né? Até Eneida, né? Ele vai mostrar Andrômaca, né? Ali debruçando-se sobre o falso rio Simoente. Né? Então, ele vai do factual, do contemporâneo, é um poema contemporâneo, até as camadas mais profundas da história. Né? Então, isso eu acho que é um aspecto da grande obra. O outro é que a grande obra te desafia, ela te provoca, ela de uma certa maneira, você sente um reconhecimento recôndito em relação ao que ela diz, mas ela te diz algo inapreendido. Né? Então, há um certo deslocamento mental psíquico seu em face da grande obra. É uma experiência que você reconhece, mas a qual talvez você ainda não tivesse dado palavras. Né? Então,
de uma certa maneira, então, o leitor de poesia ou de ficção, né, ele encontra na grande obra algo que ecoa nele, porque ele acessa o real, né, mas ele acessa o real em amplitude, né? Então, o grande poema, ele incide sobre o sujeito de uma maneira em que você intui, né? Você ainda não entende, mas você intui algo, né? E que é profundamente verdadeiro, mas que pode te desestabilizar um pouquinho, justamente porque eu acho que na grande obra existe a atenção ao real extraordinária, né? Mas também existe aquilo que ele é quem gosta, que é a imaginação, né? E essas duas coisas estão casadas, né? Então, eu acho que isso é o valor. Ótimo, professor. Então, para finalizar essa edição, nós gostaríamos que você lesse um trecho de uma obra literária de sua escolha, ou também, se a senhora quiser, uma tradução feita por você. Então, eu fiquei olhando os poemas que eu traduzi do Ashbery, né? E eu pensei, não, eu vou ler um trechinho do Autorretrato, porque a gente falou disso, né? Como esse poema é muito grande, eu não vou torturá-los assim, eu só vou ler um trechinho. Deixa eu ver aqui. Aliás, vou ler 2 trechinhos. Amanhã é fácil, mas hoje é inexplorado, desolado, relutante, como toda paisagem, em ceder às leis de perspectiva que existem, afinal, apenas para a profunda desconfiança do pintor. Um fraco instrumento, embora necessário. É claro que algumas coisas são possíveis. É o que sabe, mas não sabe quais. Algum dia tentaremos fazer tantas coisas quanto possível, e talvez tenhamos êxito num punhado delas. Mas isso não terá nada a ver com o que está prometido hoje. Essa paisagem arrebatada de nós até desaparecer no horizonte. Hoje basta uma capa lustrosa para manter a suposição de promessas juntas num só pedaço de superfície, deixando-nos ir embora para casa de forma que possibilidades até mais fortes possam continuar intactas, sem serem testadas. Na verdade, a pele do quarto bolha é tão resistente quanto ovos de réptil. Tudo é programado ali, na ordem prevista. Mais e mais vai sendo incluído sem alterar a soma. E assim como nos acostumamos a um ruído que nos mantinha acordados, mas agora já não mais, também o quarto contém este fluxo, como uma ampulheta, sem variar em clima ou qualidade, exceto talvez para iluminar-se, fria e quase invisivelmente, num foco que se aguça rumo à morte. Voltaremos a isso depois. E aí eu ia ler mais um trechinho. Como é que está esse trechinho? Pronto, um trechinho curto. Hoje tem aquela especial e lapidar hojidade que a luz solar reproduz fielmente ao lançar sombras de ramos em jubilosas calçadas. Nenhum dia anterior poderia ter sido como este. Antes eu achava que eles eram todos iguais, que o presente parecia sempre o mesmo para todo mundo, mas esta confusão esgota-se, uma vez que cada um está sempre a galgar a crista de seu presente.